4 de fevereiro, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Quem é você no vale? Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, versículos 3 e 4. Esse texto que nós acabamos de ler, que está em Ezequiel, no capítulo 37, nos versículos 3 e 4, nos fala a respeito de um momento específico do profeta Ezequiel. Deus tomou o profeta Ezequiel e o levou a um vale cheio de ossos que estavam sequíssimos. A Bíblia conta que Deus disse para Ezequiel prestar bem atenção naqueles ossos. Então, Deus fez essa pergunta para Ezequiel. Vamos ler aqui. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Então Deus fez essa pergunta para Ezequiel. Você acha que esses ossos que estão sequíssimos podem ter vida? E o Ezequiel respondeu: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A Bíblia conta que, diante da ordem de Deus, o profeta Ezequiel profetizou para que aqueles ossos começassem a ouvir a palavra de Deus. E lendo Ezequiel capítulo 37, a Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou, aqueles ossos começaram a se chacoalhar. Eles começaram a se mover. E aqueles ossos foram se juntando um a um, formando um exército. Mas depois que um exército estava formado, ainda não havia respiração neles. Então Deus disse: Filho do homem, você acha que esses ossos podem ter vida? E a Bíblia fala que Ezequiel profetizou, porque Deus disse: profetiza, para que eles tenham vida. Ele profetizou obedecendo a ordem de Deus, e aqueles ossos que estavam secos formaram um exército para ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E o tema da mensagem de hoje é: quem é você nesse vale de ossos secos? Vamos ler aqui o devocional. No tempo em que o profeta Ezequiel recebeu essa profecia, o povo judeu estava exilado e subjugado pelo Império Babilônico. O povo sentia-se morto e sem esperança, abandonado por Deus e sem esperança de um futuro em seu horizonte. No entanto, Deus prometeu que mudaria a realidade daquela nação e que o povo de Israel retornaria para a sua terra. Deus também encheria suas vidas com a presença do Espírito. Espírito aqui em letra maiúscula se refere ao Espírito Santo, se refere ao Espírito de Deus. Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito de Deus. O Espírito Santo passa a morar em nós. Nós passamos a receber a orientação de Deus em nossa vida. Então, aqui ele diz: Deus também encheria suas vidas com a presença do Espírito, trazendo vida nova a eles do mesmo modo que a vida e o Espírito foram restituídos aos ossos, que se transformaram em um exército na visão do profeta. É muito difícil acreditar numa perspectiva de mudança quando o cenário é de destruição, quando o caos se apresenta diante de nós. Quando estive no Haiti, em 2017, em nossa obra missionária, vi como a realidade daquela nação é difícil,
pois a população vive com renda abaixo da linha da miséria, tendo inclusive passado por situações de guerra e desastres ambientais. Contudo, temos procurado fazer a diferença naquela realidade, enviando um missionário nativo, sustentando o projeto e desenvolvendo ações de melhoria no local em que estamos estabelecidos. Seja qual for o vento contrário que tirou você do caminho, Deus está disposto a lhe devolver vida. Não importa a aparência do que está ao seu redor. Ele dá autoridade às palavras que saem da sua boca. Ele dá legitimidade para declarar vitória e vida no seu vale de ossos secos. Até porque no vale de ossos secos, ou você é osso ou é profeta. Então, quem é você no vale? Você é o osso ou você é como Ezequiel, aquele que tem relacionamento com Deus, que olha para os ossos e profetiza que a situação vai melhorar, que a situação vai ser solucionada, vai ser mudada para o bem. Que hoje você receba essa força de Deus. Profetize dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Declare: o Senhor vai resolver essa situação com certeza, porque Ele está na minha frente. Declare que o Senhor está colocando em ordem a minha vida, resolvendo aquilo que eu não posso resolver. Deus, com essa palavra, está desafiando você a assumir uma postura de profeta, de usar as suas palavras para declarar o bem, para declarar as vitórias que Deus reservou para a sua vida. Nós vemos que o povo de Israel, quando Deus deu essa visão para Ezequiel, eles estavam como escravos na Babilônia. Deus mostrou o vale de ossos secos porque o povo de Israel estava muito triste. Eles estavam como escravos, eles estavam com saudades da sua terra e eles estavam se lamentando. E Deus disse para Ezequiel: o que você pensa a respeito dessa situação que o povo está passando? E Ezequiel disse: o Senhor sabe. E Deus disse: então profetiza. Talvez você esteja como Ezequiel, dizendo assim: só Deus é que sabe da minha vida. Mas essa palavra vem para dizer a você: profetiza. Essa palavra vem para dizer quem é você no meio dessa situação, no meio desse vale. Ele quer que você profetize. A frase de hoje é: as circunstâncias nunca irão sustentar a sua fé. As circunstâncias que você vê não sustentam a fé, mas a fé, ela é sustentada pela sua confiança em Deus. Então olhe para cima e olhe para a sua confiança em Deus, olhe para o Deus que está nos céus, que criou todas as coisas e que tem o poder de dar vida e mudar a sua situação. Hoje é o dia 35 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo de número 15 e a palavra-chave de hoje é profetize. Profetize, declare que o Senhor está na sua frente e que o Senhor já tomou a sua causa nas mãos dele. Vamos ler agora o Salmo de número 15. O Salmo de número 15 nos fala sobre quem vai morar no céu. Veja aqui o que ele nos fala. Versículo 1. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Essa pergunta é: quem pode viver com Deus? Quem pode morar no céu? Quem pode ficar na presença de Deus? Versículo 2. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. A palavra sincero vem de sem cera. Quando um vaso está trincado, as pessoas passam cera para esconder a trinca. Mas
O sincero não coloca nenhuma cera para esconder a sua trinca. O sincero é aquele que vai até Deus em oração e confessa aquilo que tem no coração. Então, o sincero é aquele que, quando sente mágoa, inveja, cobiça, lascívia, malícia, ou quando sentiu o desejo de mentir, enganar, ou qualquer outra coisa, vai até Deus e confessa: Deus, hoje, quando era tarde, eu cobicei, eu invejei, eu desejei, eu tive pensamento indecente, eu tive um pensamento lascivo. Esse é o sincero, é aquele que confessa aquilo que tem no coração a Deus, sem esconder o seu pecado. Então o versículo 2 diz: só tem esse direito de estar no templo de Deus aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. 3. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Versículo 4. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem, ou seja, os que temem a Deus, os que honram a Deus. Temer a Deus significa honrar a Deus com extremo respeito. Então, aquele que vai morar no céu é aquele que despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas ele trata com respeito os que temem a Deus. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. 5. Ele empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Então esse é o Salmo de número 15, que nos fala sobre condições para termos intimidade, amizade, relacionamento com Deus. Devemos ter uma vida correta, fazer o que é certo, confessar nossos pecados e nos arrepender, sermos verdadeiros. Jamais devemos falar mal dos outros. A calúnia, a difamação, a injúria não podem tomar conta dos lábios daquele que segue a Deus. Ele não prejudica os seus amigos, não espalha boatos a respeito de ninguém. E ele escolhe as pessoas que temem a Deus, mas se afasta daqueles que desprezam ao Senhor. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio, e empresta ao próximo e não aceita suborno para servir como testemunha contra os inocentes. Quem age assim estará seguro. Vamos fazer também a leitura do Salmo 121 para fortalecer a fé daqueles que estão em um vale de ossos secos. A mensagem de hoje falou sobre o povo de Israel naquele vale e sobre Deus levar o profeta Ezequiel a profetizar para que a situação mudasse. E o Salmo 121 nos traz um convite. Ele diz no versículo 1: eu olho para os montes e eu pergunto: de onde virá o meu socorro? Quem sabe você está vendo um vale de ossos secos e perguntando: o que eu faço? O Salmo 121 vem responder a essa pergunta. Olhe para os montes. Talvez você esteja olhando para cima e perguntando: de onde vai vir o meu socorro? A resposta está aqui no 2. O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Veja que o teu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Você já olhou o céu? Como ele é imenso? Você já olhou para a terra? Como ela é imensa? É esse Deus que criou o céu e que criou a terra que vem ao socorro para ajudar você hoje. Veja o 3. Ele é o seu protetor. Ele está sempre alerta e não deixará que você caia. 4. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. 5. O Senhor guardará você
Ele está sempre, veja, sempre ao seu lado para protegê-lo. 6. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Isso quer dizer que as agruras do seu desafio, o sol não lhe fará mal de dia. As agruras não vão queimar você. Nem a lua de noite significa que você dormirá e não passará por insônia. Você não ficará incomodado com a luz da lua. Você dormirá com sossego quando você depositar a sua confiança em Deus. 7. O Senhor guardará você de todo perigo, ele protegerá a sua vida. 8. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Agora quero fazer um convite a você que ainda não aceitou a Jesus. Você ouviu essa mensagem e você já ouviu falar a respeito de Deus e de Jesus, mas você nunca entregou a sua vida para Deus. Hoje você pode fazer essa oração de confissão, que é uma oração em que você confessa que você depende de Jesus, que você precisa de Jesus e que você quer entregar a sua vida totalmente para Jesus. Quem sabe a sua vida está com cacos, em uma situação difícil, como no vale de ossos secos que o povo de Israel se encontrava. Mas existe uma promessa de que quando você recebe a Jesus, quando você confessa a Ele luta em seu favor. Ele mostra os caminhos certos para que você receba o Espírito de vida, o Espírito de Deus, para que você receba a força para retomar o seu caminho com graça, com alegria e com paz. Então faça essa oração confessando que você quer essa ajuda de Deus, que você quer receber essa ajuda de Jesus. Existe uma questão a mais nessa oração de confissão. Todos nós somos pecadores, então nós precisamos de Jesus para que os nossos pecados sejam justificados diante de Deus. Só quando você recebe Jesus é que você se torna filho, é que você se torna filha de Deus. Sem Jesus, nós, por mais que tenhamos muitas boas obras, continuamos mergulhados nos nossos pecados. Temos pecados e Deus enviou Jesus para morrer por todos nós, para que aquele que recebe Jesus receba o perdão dos seus pecados e com esse perdão se tornem filhos de Deus. Então, se você ainda não aceitou essa graça, faça essa oração agora comigo. A frase número 1: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Jesus agora é o seu único Senhor, aquele que guia a sua vida, que leva você para o caminho certo. Ele também é o seu único Salvador, porque é só Ele que nos salva dos nossos pecados. Agora a frase 2: perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Precisamos receber o perdão dos nossos pecados por Jesus. E ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus em nós, a garantia de que pertencemos a Ele. Quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo a marca de que você agora faz parte do reino de Deus. E a frase 3: escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é o livro que está nos céus, onde estão anotados os nomes dos que recebem Jesus. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia em que todos comparecerão diante de Deus para a prestação de contas, mas os que estiverem com o nome no livro da vida já estarão perdoados e herdarão diretamente o reino dos céus. E em nome de Jesus, amém. Por quê? Em nome de Jesus? Porque foi Ele que morreu por todos nós, e é Ele que está no céu, à direita de Deus, ouvindo as nossas orações e intercedendo por nós.
Então, quando oramos em nome de Jesus, estamos dizendo que tudo que estamos pedindo a Ele, diretamente a Ele, porque Ele nos escuta e intercede por nós junto ao Pai. E o amém, que isso seja confirmado. Se você na sua casa tem algum santo, imagem ou escultura, coloque em um pacote e deixe fora da sua casa, porque você não precisa de nada disso. No Salmo 115, nós lemos o seguinte. Veja aqui o Salmo 115, versículo 4. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. 5. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. 6. Têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram. 7. Têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. 8. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Então você vê que a Bíblia diz que Deus não precisa de nenhum santo, imagem ou amuleto, porque o próprio Jesus já ressuscitou dos mortos e está vivo à direita de Deus, recebendo as nossas orações e levando-as diretamente ao Pai. Então procure uma igreja para que você possa se reunir com pessoas que buscam a Deus e receber um fortalecimento a partir da comunhão com os irmãos, para que você seja fortalecido em Deus. Vamos agradecer com a oração final. Agradecemos, ó Deus, por essa palavra de hoje que nos fala sobre quem nós somos diante do vale de ossos secos. O Senhor nos fala em Ezequiel 37 que o povo estava numa situação de escravidão, vivendo uma vida como de um vale de ossos secos. Mas o Senhor levou o profeta Ezequiel até o vale e disse para ele profetizar, porque o Senhor traria vida, como o Senhor de fato trouxe para o seu povo, libertando-os da escravidão e levando-os novamente para a sua terra, trazendo novamente a sua presença. Da mesma forma, o Senhor está fazendo hoje, com essa mensagem que o Senhor trouxe para o seu povo. O Senhor está dizendo que eu tenho vida para dar a você, eu tenho nova vida para dar a você. Creia em mim, porque eu ainda sou o teu Deus. Eu sei o que você precisa e tenho a solução para a sua vida. Creia em mim. Olhe para mim. Não olhe para o homem, porque eu ainda sou Deus. Eu ainda te ajudo, te dou força, porque continuo sendo o teu Deus e sempre serei, enquanto a sua confiança estiver em mim, diz o Senhor. Deus, obrigado por essa palavra que dá força para esse teu filho, para essa tua filha que está em dúvida a respeito do Senhor. Está pensando, será que Deus esqueceu de mim? E o Senhor diz, eu não esqueci de você. Eu sempre estou com você. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está trazendo ânimo para esse teu servo, para essa tua serva, que está, meu Deus, em uma situação difícil. O Senhor é bom, o Senhor é bom. E como o Senhor nos falou no Salmo 121 hoje, quando olhamos para os céus, vemos a tua glória. E o Senhor está nos céus, onde está a sua glória. E o Senhor ainda responde e ainda traz resposta e solução nas situações mais difíceis, naquilo que parece impossível. O Senhor ressuscitou Lázaro depois de 4 dias enterrado e disse que se creres, verás a glória de Deus. E o Senhor me traz aqui à memória a palavra de Isaías, capítulo 49, no versículo 15, que diz: pode uma mãe
esquecer do seu filho que ainda mama, mas mesmo que isso acontecesse, mesmo que uma mãe esquecesse do seu filho, eu não me esquecerei de ti. E hoje o Senhor lembra de cada filho e de cada filha que está confiando no Senhor para trazer a resposta e para trazer vida nova, restauração, para trazer agora a renovação, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor já ouviu a nossa oração e que o Senhor já está à nossa frente, já está na frente desse teu filho e dessa tua filha para mover as águas e fazer coisas novas e fazer aquilo que é impossível acontecer para a glória do teu nome. Assim como o Senhor fez no Vale de Ossos Secos, trazendo restauração e trazendo sopro de vida para eles, o Senhor está fazendo também hoje com esse teu filho e com essa tua filha, que em breve contará grandes testemunhos para a glória do Senhor. Te agradecemos hoje e sempre. Amém e glória a Deus.